Existem experiências na vida que desafiam toda lógica. Momentos que fazem você questionar tudo o que acredita sobre a realidade. Histórias que, mesmo anos depois, ainda fazem a pessoa acordar no meio da noite com o coração acelerado. Hoje vou compartilhar com vocês 6 relatos reais, experiências verdadeiras de pessoas comuns que viveram o inexplicável. Histórias que vão fazer você repensar sobre trancar as portas antes de dormir. Prepare-se, porque estas histórias podem te fazer perder o sono. Relato 1. A mulher no espelho. Esta história aconteceu em 2018, em São Paulo, e foi relatada por Amanda, uma estudante de medicina de 24 anos. Amanda tinha acabado de se mudar para um apartamento pequeno, no bairro da Liberdade. Era seu primeiro apartamento sozinha, e ela estava animada com a independência. O apartamento era antigo, construído nos anos 1970, mas estava em bom estado. Tinha um quarto, uma sala pequena, cozinha e banheiro. O aluguel era barato para a região, o que Amanda achou ótimo para sua situação de estudante. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Amanda organizou suas coisas, decorou do jeito que gostava e começou a se sentir em casa. Mas na terceira noite algo estranho aconteceu. Ela estava se preparando para dormir, escovando os dentes no banheiro quando percebeu algo no espelho. Por uma fração de segundo, ela poderia jurar que viu o reflexo de alguém atrás dela. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Seu coração disparou, mas ela tentou se acalmar. É o cansaço, pensou. Estou exausta com a mudança e as aulas. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Desta vez, ela estava se olhando no espelho grande do quarto, penteando o cabelo antes de dormir. E lá estava, clara como o dia, uma figura feminina em pé atrás dela. Amanda congelou. A mulher, no reflexo, usava um vestido branco antigo, tinha cabelos longos e escuros, e seu rosto era pálido, quase translúcido. Mas o mais aterrorizante eram seus olhos, completamente negros. Sem íris, sem branco, apenas escuridão absoluta. Amanda gritou e virou-se, mas novamente não havia ninguém no quarto. Ela estava sozinha. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Passou a noite acordada, todas as luzes acesas, sentada na cama com as costas contra a parede, observando o quarto. Ao amanhecer, exausta mas determinada, ela cobriu todos os espelhos do apartamento com lençóis. Achou que talvez isso resolvesse o problema. Talvez fosse apenas sua imaginação, jogando truques através dos reflexos. Mas a entidade, ou o que quer que fosse, não precisava de espelhos. Na noite seguinte, Amanda acordou às 3 da manhã, com a sensação de que alguém estava observando-a. Aquela sensação instintiva que todo ser humano tem quando está sendo vigiado. Ela abriu os olhos lentamente e o que viu a fez parar de respirar. A mulher estava ali, de pé ao lado de sua cama, olhando diretamente para ela. Não era um reflexo, não era imaginação, era real. Tão real quanto qualquer pessoa de carne e osso. Amanda não conseguiu se mover. Não conseguiu gritar, estava completamente paralisada pelo terror. A mulher apenas ficou ali, observando-a com aqueles olhos vazios e negros, por tempo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas segundos. Então, lentamente, começou a sorrir, um sorriso que revelou dentes podres e negros. E sussurrou algo que Amanda nunca esqueceria. Você está no meu lugar. Amanda finalmente conseguiu se mover. Pulou da cama, correu para fora do apartamento em pijama mesmo, descalça, e não parou de correr até chegar à rua principal. Ligou para uma amiga chorando, desesperada, e passou a noite na casa dela. No dia seguinte, ainda tremendo, ela voltou ao apartamento apenas para pegar suas coisas essenciais. Quebrou o contrato, perdeu o dinheiro do depósito, mas não se importou. Nunca mais voltou àquele lugar. Meses depois, com muita coragem, Amanda decidiu pesquisar sobre o histórico do apartamento. O que descobriu a fez ter certeza de que tinha tomado a decisão certa. Em 1982, uma mulher chamada Helena havia morado naquele mesmo apartamento. Ela sofria de transtornos mentais graves e vivia isolada.
Uma noite, ela se matou dentro do apartamento, enforcando-se usando um lençol amarrado ao cano da pia do banheiro. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois por vizinhos que sentiram o cheiro. A descrição que Amanda deu da mulher que viu correspondia exatamente às fotos antigas de Helena que ela encontrou em registros de jornais da época. Amanda nunca mais conseguiu dormir completamente no escuro. Até hoje, anos depois, ela dorme com uma luz acesa e evita olhar em espelhos tarde da noite. Relato 2. O último passageiro. Esta história foi relatada por Carlos, um motorista de Uber de 38 anos que trabalha em Belo Horizonte. Carlos já tinha feito milhares de corridas. Trabalhava principalmente no período noturno para ganhar mais e achava que já tinha visto de tudo. Mas em uma noite de março de 2019, algo aconteceu que o fez questionar sua própria sanidade. Era por volta de 2h30 da madrugada quando Carlos recebeu uma solicitação de corrida. O ponto de partida era o cemitério do Bonfim. Ele achou estranho, afinal, o cemitério fecha às 5 da tarde. Mas assumiu que a pessoa deveria estar em alguma rua próxima e o GPS estava pegando a referência do cemitério. Ele aceitou a corrida. Quando chegou ao local indicado, viu um homem em pé, exatamente nos portões do cemitério. O homem usava um terno escuro, estava bem vestido e acenou para Carlos. Carlos destrancou as portas e o homem entrou no banco de trás. "Boa noite", Carlos disse, olhando pelo retrovisor. "Boa noite", o homem respondeu com uma voz baixa, quase um sussurro. "Para onde vamos?" "Rua das Acácias, 247", o homem informou. Carlos colocou o endereço no GPS e começou a dirigir. Tentou puxar conversa, como sempre fazia com seus passageiros. "Trabalhando até tarde?" O homem não respondeu. Carlos olhou pelo retrovisor e viu que o homem estava olhando pela janela, como se absorto em pensamentos. "Tudo bem", Carlos pensou. "Ele deve estar cansado." A corrida seguiu em silêncio por alguns minutos. Mas então Carlos sentiu algo estranho. Uma sensação de frio intenso começou a tomar conta do carro. Ele verificou o ar-condicionado, mas estava desligado. O frio era anormal. O tipo de frio que parece vir de dentro dos seus ossos. Ele olhou novamente pelo retrovisor para o passageiro. E então percebeu algo que o fez sentir um arrepio percorrer toda a sua espinha. O homem não estava respirando. Carlos observou por quase 1 minuto. O peito do homem não subia, não descia, não havia nenhum movimento. Nenhum sinal de respiração. "Talvez eu só não esteja vendo direito", Carlos tentou se convencer. Mas o frio estava ficando mais intenso. Suas mãos começaram a tremer no volante. Então o homem falou, ainda olhando pela janela sem mover a cabeça. "Você sabe o que acontece depois?" "Depois do quê?" Carlos perguntou, sua voz traindo o nervosismo que sentia. "Depois que morremos." Carlos sentiu seu estômago revirar. Eu não sei, senhor. Por favor, esse tipo de conversa." "Eu sei", o homem interrompeu. "Eu sei porque já morri." Carlos pisou no freio instintivamente. O carro derrapou um pouco antes de parar no acostamento de uma rua deserta. Ele virou-se no banco para encarar o passageiro diretamente, não mais pelo retrovisor. E o que viu o fez questionar sua própria sanidade. O homem estava olhando diretamente para ele agora, e seus olhos não tinham vida. Eram como olhos de vidro, vazios, sem nenhuma centelha de humanidade. "Eu morri há 3 dias", o homem continuou, com aquela voz terrível e baixa. "Acidente de carro, logo ali na avenida, mas eu não consigo sair. Não consigo ir para onde preciso ir. Estou preso aqui." Carlos estava paralisado. Não podia se mover, não podia falar. O homem continuou. "Toda noite eu tento voltar para casa. Chamo um carro, mas quando chegamos eu simplesmente desapareço. E acordo novamente nos portões do cemitério, onde meu corpo está enterrado. Você pode me ajudar, por favor?" Havia desespero genuíno na voz do homem agora. Mas Carlos não conseguia processar se o que estava ouvindo era real. Ele piscou fortemente, tentando acordar do que só poderia ser um pesadelo. Mas quando abriu os olhos novamente, o homem ainda estava ali. Eu não sei como te ajudar", Carlos finalmente conseguiu dizer. "Ninguém sabe", o homem respondeu, e uma única lágrima escorreu por seu rosto pálido. "Ninguém nunca sabe.
E então, diante dos olhos de Carlos, o homem começou a desaparecer. Não de uma vez, mas gradualmente, como se estivesse sendo apagado da realidade. Primeiro as extremidades, depois o corpo, até que finalmente desapareceu completamente. Carlos ficou sentado no carro por quase 1 hora, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Checou o aplicativo do Uber. A corrida ainda estava ativa, mostrando que o passageiro estava no carro, mas o banco traseiro estava vazio. Ele cancelou a corrida e foi direto para casa. No dia seguinte, ainda em choque, Carlos decidiu pesquisar. Ele voltou ao local onde havia parado o carro, onde o homem disse ter morrido. E lá estava, uma cruz improvisada na lateral da avenida, com flores recentes. A placa dizia: aqui faleceu Roberto Mendes, 15 de março de 2019. Era exatamente 3 dias antes da noite em que Carlos havia dado aquela corrida. Carlos nunca mais aceitou corridas que começassem no cemitério do Bonfim. E até hoje, sempre que tem um passageiro silencioso no banco de trás, ele verifica obsessivamente pelo retrovisor se a pessoa está respirando. Ele nunca contou essa história para muitas pessoas. Tem medo de que pensem que ele enlouqueceu, mas ele sabe o que viu. E sabe que aquela noite mudou completamente sua percepção sobre o que é real. Relato 3. A babá eletrônica. Este relato vem de Juliana e Ricardo, um casal de Porto Alegre. Eles tinham acabado de ter seu primeiro filho, o pequeno Miguel, em 2020. Como pais de primeira viagem, estavam completamente paranoicos com a segurança do bebê. Compraram a babá eletrônica mais moderna que encontraram, uma com câmera de alta definição, visão noturna, detecção de movimento e um aplicativo que permitia monitorar o quarto do bebê de qualquer lugar através do celular. Nas primeiras semanas tudo foi normal. O bebê chorava, eles viam pela câmera e iam até o quarto e o acalmavam. A tecnologia estava sendo uma bênção para os pais ansiosos. Mas então começaram as anomalias. Uma noite, por volta das 2 da manhã, o aplicativo enviou uma notificação de movimento detectado. Juliana pegou o celular, esperando ver o bebê se mexendo ou chorando. Mas Miguel estava dormindo profundamente, e mesmo assim a câmera estava registrando o movimento. Juliana observou por alguns segundos, confusa, e então viu. Uma sombra passou pelo quarto. Uma sombra que não correspondia a nada físico no ambiente. Ela acordou Ricardo imediatamente. Os dois assistiram horrorizados, enquanto a sombra circulava o berço do bebê, como se estivesse observando a criança. É um defeito da câmera, Ricardo tentou racionalizar. Deve ser algum reflexo ou problema no sensor. Eles foram até o quarto do bebê. Miguel dormia tranquilamente. Não havia nada de estranho visível. Mas quando voltaram para a cama e olharam novamente pelo aplicativo, a sombra ainda estava lá. Isso continuou acontecendo todas as noites, sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da madrugada. A sombra aparecia, circulava o berço e depois desaparecia. Juliana e Ricardo não conseguiam mais dormir direito. Toda noite, um deles ficava acordado observando o monitor. Eles trocaram a câmera, achando que havia um defeito. Mas com a nova câmera, a sombra continuou aparecendo. Chamaram um técnico, que verificou todo o sistema e disse que estava funcionando perfeitamente. Não havia nenhum problema técnico que pudesse explicar o que eles estavam vendo. Desesperados, Juliana e Ricardo decidiram instalar uma segunda câmera, de um ângulo diferente, para ver se conseguiam identificar o que estava causando aquela sombra. E o que eles capturaram naquela noite os deixou completamente aterrorizados. As 2 câmeras mostravam perspectivas diferentes do quarto, e em ambas a sombra era claramente visível, se movendo de forma independente. Não era um reflexo, não era um defeito, era algo real, algo físico, algo que estava efetivamente dentro do quarto do bebê, mas que não podia ser visto a olho nu. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, a sombra fez algo diferente. Em vez de apenas circular o berço e desaparecer, ela pareceu se inclinar sobre o bebê. Então Miguel acordou chorando. Não era um choro normal de bebê.
Era um choro de terror absoluto, um som que um bebê de poucos meses nem deveria ser capaz de fazer. Juliana e Ricardo correram para o quarto. Quando acenderam a luz, viram algo que os fez perder a respiração completamente. Havia marcas no lençol do berço, marcas como se alguém tivesse colocado as mãos lá. Mas não eram marcas de mãos adultas. Eram marcas pequenas, estranhas, com dedos longos demais, e estavam geladas. O tecido onde as marcas estavam estava tão frio que tinha formado uma fina camada de gelo. Juliana pegou Miguel no colo e os dois saíram do quarto imediatamente. Ricardo, tentando ser corajoso, ficou no quarto procurando alguma explicação racional. Mas não havia nenhuma. As janelas estavam fechadas. Não havia ar-condicionado ligado. E mesmo que houvesse, não explicaria as marcas. Naquela mesma noite, eles pegaram o bebê e foram para a casa da mãe de Juliana. No dia seguinte, Ricardo voltou ao apartamento com um padre. Eles benzeram a casa toda, especialmente o quarto do bebê. O padre disse que havia uma presença ali, algo que não havia partido, algo que estava preso entre os mundos. Ele realizou uma oração específica e disse para eles voltarem apenas depois de alguns dias. Quando finalmente retornaram, a presença parecia ter ido embora. As câmeras não registraram mais nenhuma sombra. Miguel começou a dormir tranquilamente de novo. Mas Juliana nunca mais conseguiu se sentir completamente segura naquele apartamento. 6 meses depois eles se mudaram e nunca contaram ao novo inquilino o que tinha acontecido. Até hoje, Juliana tem pesadelos com aquelas marcas geladas no lençol do berço. E sempre que vê uma babá eletrônica, sente um arrepio percorrer sua espinha. Porque ela sabe que existem coisas que as câmeras podem capturar, coisas que nossos olhos não conseguem ver. E às vezes é melhor não saber o que está realmente compartilhando o espaço com você. Relato 4. O porão do prédio. Esta história aconteceu em 2017 e foi relatada por Fernanda, uma síndica de um prédio antigo no centro do Rio de Janeiro. O edifício tinha sido construído nos anos 1950 e mantinha muito de sua arquitetura original. Era um prédio de 8 andares, com apartamentos espaçosos e um grande porão que servia como área de armazenamento e lavanderia comum. Fernanda tinha assumido como síndica há apenas 2 meses, quando começou a receber reclamações estranhas dos moradores. Vários condôminos relatavam ouvir barulhos vindos do porão durante a noite. Batidas, arrastar de móveis e, ocasionalmente, o que parecia ser choro de criança. Fernanda desceu ao porão várias vezes durante o dia para investigar, mas nunca encontrou nada fora do normal. Era apenas um porão típico, com tanques, algumas máquinas de lavar antigas, caixas de moradores e o sistema de aquecimento do prédio. Ela assumiu que os barulhos eram apenas os canos velhos ou a estrutura do prédio se ajustando. Mas as reclamações continuaram, ficando mais frequentes e mais específicas. Uma moradora do primeiro andar jurava que ouvia vozes de crianças brincando no porão às 3 da manhã. Outro morador disse que tinha descido para buscar uma caixa que havia guardado e sentiu como se alguém estivesse observando-o o tempo todo, mesmo estando completamente sozinho. Fernanda decidiu que precisava investigar pessoalmente durante a noite. Pegou o zelador, seu João, um senhor de 65 anos que trabalhava no prédio há mais de 20 anos, e os dois desceram ao porão às 11 da noite. Trouxeram lanternas potentes, pois a iluminação do porão era fraca. A princípio, tudo parecia normal. Eles caminharam pelo espaço, verificando cada canto, procurando por ratos ou qualquer coisa que pudesse explicar os barulhos. Mas não encontraram nada. Estavam prestes a desistir e subir de volta quando ouviram um som claro e inconfundível de uma criança rindo, vindo de algum lugar no fundo do porão. Fernanda e seu João se olharam, seus rostos pálidos mesmo na penumbra. "Tem alguém aqui embaixo", seu João sussurrou. Eles seguiram na direção do som, seus passos ecoando no concreto frio. A risada continuava, às vezes mais perto, às vezes mais longe, como se estivesse se movendo.
até que chegaram a uma parte do porão que Fernanda não sabia que existia. Uma porta velha de madeira, parcialmente escondida atrás de caixas antigas e móveis quebrados. A porta não estava em nenhuma planta do prédio que ela tinha visto. Seu João ficou pálido ao vê-la. "Eu trabalho aqui há 20 anos", ele disse, sua voz tremendo, "e nunca vi essa porta." A risada agora vinha claramente de trás da porta. Com as mãos tremendo, Fernanda girou a maçaneta. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma escadaria que descia ainda mais. Um subsolo que não deveria existir. O ar que vinha de lá era velho, carregado, com um cheiro de mofo e algo mais, algo putrefato. Seu João recusou-se a descer. "Não, dona Fernanda, algo está muito errado aqui. Nós deveríamos chamar a polícia." Mas a curiosidade e a responsabilidade de síndica falaram mais alto. Fernanda começou a descer as escadas, seu João relutantemente a seguindo, rezando baixinho. O que eles encontraram no subsolo secreto era algo saído dos piores pesadelos. Era uma sala grande, com paredes de tijolo nu, completamente vazia, exceto por correntes presas às paredes e manchas escuras no chão, que pareciam muito antigas. E brinquedos, dezenas de brinquedos velhos espalhados pelo chão. Bonecas sem olhos, carrinhos enferrujados, ursos de pelúcia deteriorados. E nas paredes arranhões, centenas de arranhões, como se pequenas mãos tivessem tentado escalar as paredes, tentado escapar. Fernanda sentiu bile subir em sua garganta. Seu João estava chorando abertamente atrás dela. E então viram, no canto mais escuro da sala, sombras de crianças. Não eram crianças reais, mas suas silhuetas, suas essências. Elas brincavam com os brinquedos velhos, alheias à presença dos dois adultos horrorizados. Fernanda contou 5 sombras, talvez 6, todas pequenas, do tamanho de crianças entre 5 e 10 anos. Então uma delas olhou diretamente para Fernanda. Não tinha rosto definido, apenas a forma de uma criança. Mas Fernanda podia sentir seus olhos, sua tristeza absoluta, seu desespero. A sombra estendeu o que seria uma mão, como se pedindo ajuda. Fernanda e seu João saíram correndo daquela sala maldita. Subiram as escadas tropeçando, atravessaram o porão e não pararam até estarem na rua, sob a luz dos postes, respirando ar fresco. Eles chamaram a polícia imediatamente. Quando os investigadores desceram ao subsolo, fizeram uma descoberta horrível. O subsolo tinha sido usado nos anos 1960 e 1970 como um tipo de orfanato clandestino, ou assim diziam os registros. Mas os registros mentiam. Era, na verdade, um local onde crianças eram mantidas em cativeiro, vendidas, abusadas. Os restos mortais de 5 crianças foram encontrados enterrados no chão de terra sob o concreto. Todas entre 5 e 10 anos, todas assassinadas entre 1968 e 1973. O homem responsável, um antigo zelador do prédio, havia se suicidado em 1974, levando seus segredos para o túmulo. Mas os espíritos das crianças nunca tinham partido. Permaneceram presos naquele subsolo horrível por mais de 40 anos. A descoberta chocou toda a cidade. O prédio foi interditado por meses enquanto as autoridades investigavam. As crianças foram finalmente enterradas dignamente, com cerimônias religiosas. Fernanda organizou uma vigília em memória das vítimas, e gradualmente os barulhos no porão pararam. As sombras não foram mais vistas. As crianças finalmente encontradas, finalmente reconhecidas, finalmente conseguiram descansar. Mas Fernanda nunca se recuperou completamente. Ela renunciou ao cargo de síndica e se mudou do prédio. Até hoje, ela tem pesadelos com aquelas sombras de crianças, com aquela mãozinha estendida pedindo ajuda. E ela se pergunta quantos outros prédios antigos, quantos outros porões escondidos guardam segredos similares. Histórias de horrores que nunca foram contadas, de vítimas que nunca foram encontradas, esperando em silêncio nas sombras. Relato 5. A Estrada Fantasma. Este relato vem de Paulo,
um caminhoneiro de 52 anos que roda pelas estradas brasileiras há mais de 30 anos. Paulo já viu de tudo nas estradas: acidentes terríveis, tempestades assustadoras, assaltos. Mas nada o preparou para o que aconteceu em uma noite de agosto de 2016, na BR-116, entre São Paulo e Paraná. Paulo estava fazendo uma entrega urgente e precisava dirigir durante a noite. Estava acostumado, havia feito aquela rota centenas de vezes. Conhecia cada curva, cada posto de gasolina, cada cidade no caminho. Era por volta de meia-noite quando Paulo percebeu algo estranho. Ele estava em um trecho que deveria ser completamente familiar, mas de repente nada parecia certo. As placas estavam diferentes. A estrada parecia mais estreita. E o mais estranho de tudo, não havia nenhum outro carro. Em uma das rodovias mais movimentadas do Brasil, Paulo estava completamente sozinho. Ele verificou o GPS, mas o aparelho estava enlouquecido, a tela piscando e mostrando que ele estava fora de rota, em um lugar que não existia no mapa. Paulo tentou ligar o rádio, mas só pegava estática. Pegou o celular, mas não tinha sinal. Ele estava completamente isolado. Então, começou a perceber mais detalhes perturbadores. A vegetação ao lado da estrada parecia morta, cinzenta, mesmo sendo verão. O céu estava estranho, de uma cor entre roxo e preto que ele nunca tinha visto. E havia uma névoa baixa cobrindo a estrada. Uma névoa espessa que seus faróis mal conseguiam penetrar. Paulo começou a sentir uma ansiedade crescente no peito. Algo estava muito errado. Ele decidiu parar o caminhão e esperar amanhecer, mas quando pisou no freio, nada aconteceu. O caminhão continuou em movimento, como se tivesse vontade própria. Paulo pisou mais forte, bombeou o freio, tentou engatar uma marcha mais baixa, mas nada funcionava. O caminhão continuava avançando em velocidade constante, ignorando completamente seus comandos. Pânico real começou a tomar conta dele. Ele tentou virar o volante, mas estava travado, imóvel. Estava preso dentro de um veículo de várias toneladas, que ele não podia mais controlar. E então ele viu figuras ao lado da estrada. Primeiro eram apenas sombras, mas conforme o caminhão avançava, elas ficavam mais nítidas. Eram pessoas, ou o que costumavam ser pessoas. Elas estavam paradas na beira da estrada, dezenas delas, talvez centenas, apenas observando o caminhão passar. Seus rostos eram pálidos, seus olhos vazios. Elas usavam roupas de diferentes épocas, diferentes décadas, e todas estavam machucadas, como vítimas de acidentes. Sangue seco, membros em ângulos impossíveis, ferimentos horríveis. Paulo estava gritando agora, socando o volante, tentando desesperadamente ganhar controle do caminhão. As figuras começaram a andar em direção à estrada, seguindo o caminhão, suas bocas se abrindo em gritos silenciosos. Paulo cobriu os olhos com as mãos, incapaz de continuar olhando. E então, tão subitamente quanto havia começado, acabou. O caminhão estacou. Os freios funcionaram, o motor morreu. Paulo ficou sentado em silêncio absoluto por vários minutos, tremendo incontrolavelmente, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente teve coragem de abrir os olhos, estava de volta à BR-116 normal. Havia outros caminhões passando. As luzes da estrada estavam acesas. O GPS funcionava normalmente. Era como se aqueles minutos de terror nunca tivessem acontecido. Mas haviam acontecido. Paulo sabia disso. E quando verificou o relógio, descobriu que haviam se passado 3 horas. 3 horas que ele não conseguia explicar. 3 horas que simplesmente desapareceram. Ele estava exatamente 180 quilômetros à frente de onde deveria estar. Uma distância impossível de ter percorrido no tempo que parecia ter passado para ele. Paulo completou a entrega, mas assim que terminou, foi direto para casa. Pegou 2 semanas de folga, algo que nunca tinha feito em 30 anos de profissão. Ele pesquisou sobre aquele trecho da BR-116 e descobriu que era conhecido entre caminhoneiros mais velhos como a Estrada dos Mortos. Ao longo das décadas, milhares de pessoas tinham morrido em acidentes naquela região.
E havia histórias, muitas histórias, de motoristas que relataram experiências similares à dele. Alguns nunca foram vistos novamente. Paulo voltou a trabalhar depois das 2 semanas, mas nunca mais dirigiu à noite naquele trecho. Ele faz um desvio enorme, adiciona horas à sua rota, perde dinheiro com combustível extra, mas não se importa, porque ele sabe o que existe naquela estrada quando a noite cai. Ele sabe que há um lugar entre o nosso mundo e o próximo, um limbo onde aqueles que morreram violentamente nas estradas ainda vagam. E ele nunca quer voltar para lá. Até hoje, sempre que passa por aquele trecho durante o dia, Paulo faz o sinal da cruz e reza uma oração. E nunca jamais olha para a beira da estrada.